Faz o seguinte, vai pondo pra frente, porque tem um específico que eu não pude responder ele na hora. E aí, esse mesmo. Esse moleque, põe aí. Esse moleque fez um corte, né? Onde, eu acho uma das coisas mais desonestas que tem, você fazer um corte onde só você tá falando. E você não põe a resposta do outro. Tipo, Ana, você, cara, você não presta porque você tem esse cabelo, cara, e você chega aqui com esse cabelo, cara, e aí você, papapá, eu falo, aí eu corto e põe, tá, mas e a resposta dela? E a resposta é, tudo bem, eu dou, Ana, você, cara, você chegou atrasada hoje, cara, e você não pôs a live no horário? Tá, aí a resposta é, não, eu cheguei no horário, cara, mas teve um problema técnico. Não, aí você não põe a resposta da pessoa e põe só um corte dele, né? Aí esse rapaz fez esse corte, e a tal da Rita Von Hunt, que é outra que eu gostaria muito de debater com ela. Ô, Rita Von Hunt, você, que é uma drag queen marxista, né? Eu acho você muito inteligente, eu acho que você tem uma oratória maravilhosa, você é uma pessoa engraçada, seus vídeos são bons. Eu gostaria de debater com você na educação, o que você acha? Vamos debater este e outros temas? Escolha o tema, vambora. Vamos debater, Rita Von Hunt? Vamos lá, não fica só curtindo e dando comentário, parabéns, que orgulho de ver, porque ela comentou isso no tweet, no Instagram desse cara, né? Vamos ver o que ele falou, põe na tela aí, vambora. Me desculpa, mas... Ele já tava na... Eu sou o Thiago Palomino, eu crio conteúdo para as redes sociais, eu sou estudante de Direito, além de trabalhador. Então, a pauta é rasgar a CLT. E eu acho que rasgar a CLT é um problema gravíssimo, porque a CLT prevê inúmeros direitos. Entre eles, o 13º salário e férias. Pausa. Eu, sinceramente, assim, quando eu cheguei, eu achei que a galera ia falar de juros de dívida. Eu achei que a galera ia falar de, sei lá, de várias coisas. Eu não achei que a galera fosse trazer um argumento tão burro. A galera não, vamos falar desse menino, mas eu não achei que ninguém fosse trazer um argumento tão burro do tipo, o 13º salário é um salário a mais. Assim, é de uma ingenuidade você achar que o 13º é um salário a mais, assim, que eu nem sei como te explicar isso, eu nem sei como, é como se é a mesma coisa, imagina que eu tenho esse copo de água, eu pego outro copo de água e ponho um pouco nele, agora você tem mais água porque você tem 2 copos de água, não, você não tem mais água, você só tem mais copos. Deixa eu te falar, meu lindo, o 13º não é um salário a mais, o 13º ele é só um atraso do seu salário, entendeu? Inclusive assim, uma resposta seria, e se a gente, em vez de pagar o 13º, a gente pagasse 1/12 a mais todo mês? Me fala por que isso é ruim, né? Mas enfim, vai lá. Amanhã vai ter funcionário que vai trabalhar o ano inteiro e não vai receber férias e não vai receber 13º. Tu é um empresário. Tu comentou que tu tinha um posto de gasolina e um estacionamento. Sim. E todo empresário busca aumentar a margem de lucro. E tu quer aumentar a tua margem de lucro reduzindo gasto com funcionário. Pausa aqui. Vamos FT. lá. Mais uma vez, todos os empresários querem uma coisa, chamada lucro. Existe exceção? Existe. Pô, cara, esse cara aqui não. Esse cara trabalha porque ele é apaixonado por essa coisa. Ou esse cara, mesmo não precisando, ele dá mais benefícios para o funcionário e tal. Isso existe, mas é exceção. Regra, via de regra, empresário quer mais lucro. Ponto final. Isso significa, então, que eu quero que o empresário tenha a chance de escravizar o seu empregado? Não. Há de haver regulação. Mas a regulação do jeito que é hoje, com férias, um terço de férias, 13º, FGTS, ela é só um jeito burro, complexo, que nenhum lugar do mundo faz para você regular as suas relações de trabalho. Ah, mas é relação de emprego. Relação de emprego também é uma relação de trabalho. Tá? Então vamos lá, vamos continuar. Se tu não quer pagar 13º salário e nenhum direito trabalhista. Já vou te dar uma parte. Tu mesmo comentou no debate com o Alfredinho que tu é contra o FGTS e contra o 13º. Confere? E contra um terço de férias também. E tu mentiu, dizendo que o FGTS é descontado do salário do funcionário. Aí essa parte, cara, assim, tu falou isso. Não, cara, o tema do debate é eu ser contra essas coisas. Aliás, eu chamo a luz aqui pra dar uma mudadinha na luz, tá estranha essa luz aqui. Eu tô, sei lá, tô meio escuro, não tá esquisito. Vai lá. E mentiu, dizendo que o 13º é descontado 1/12 todo mês e paga no final. Pausa. É mentira. O FGTS... Ele não entendeu isso. Ele não entendeu. Vamos lá, meu amigo. Quando você pega o seu olerite, não está ali descontado 1/12 do seu 13º. Mas o que eu quis dizer, meu lindo, é que quando você tem o 13º, você não tem um salário a mais. Você não tem um salário a mais. Você tem 1/12 a menos todo mês. É isso, cara. Você não conseguiu entender essa parte? Põe no começo a do Tamir. Que o Tamir, ele achou que ele me amassou nessa hora, né? O Tamir falou pra caramba, nossa, eu amassei o Arthur, eu até fiquei quieto. Falei, olha, tomei uma finta do Tamir. Mas, né? Não foi bem isso. Vamos lá, vamos ver. Mas vou te falar, é até bom isso ter acontecido. Porque eu acho que se não tivesse sido preparado, teria sido pior. Como assim? Porque o pessoal ficou esperando tanto que você tinha sido amassado. Eles ficaram esperando uma treta enorme, que você tivesse chorado, saído gritando. E no final chegou lá e foi tipo... Ah, não, isso aí não tá na FGTS, não tá na CLT. E você, tá bom. E aí depois você amassou ele em todos os outros argumentos. Então ficou feio pra ele ter cantado essa bola, entendeu? Por exemplo, de FGTS, né? Você diz muito que o FGTS ele é importante porque nenhum país se desenvolve sem poupança. Concordo com você, apesar de achar que o FGTS é a pior poupança que pode existir. Primeiro que ela eu vi um comentário na internet, a galera não entendeu isso daqui. Pô, Arthur, você fala que o Brasil tem poupança e aí quando o governo quer criar uma poupança, você conta sim, cara. Porque o como você vai fazer importa. Então se eu chegar pra você e puser uma arma na sua... Por exemplo, se eu chegar igual o Collor fez, eu vou... Como é que é o nome que eles usam? Confiscar o dinheiro de todo mundo do banco, porque o Brasil precisa de poupança. Então você vai concordar? É claro que não. Então vamos lá. O Brasil tem que ter poupança? Sim. Não dessa forma. Não por confisco, não por FGTS, não...
O Brasil tem que ter poupança de outra forma. Como? Vamos discutir. A gente pode discutir. Tem inúmeras propostas de como o Brasil pode fazer sua poupança. O FGTS, que foi criado para fazer poupança, não foi para proteger o trabalhador, tá? É um mau jeito de se fazer poupança. Alguém comentou isso aí, tinha bastante curtida nesse comentário, então a galera não entendeu. Eu estou esclarecendo agora. Agora que eu percebi. Agora só que eu percebi. Ele também não entendeu. Ele achou que o meu problema não é com a CLT e é só com o FGTS. Não. Não, o meu problema é com a CLT, com o FGTS, com o 13º, e eu gravei um vídeo ontem, que eu soltei hoje, que eu dei esse exemplo. Foi ontem que a gente agiu na live do TST? Foi. O TST criou uma jurisprudência nova. Eles criaram. Ó, se você é um porteiro e você foi mandado embora porque colocaram um porteiro eletrônico, você vai receber uma multa de 10 salários. Eles criaram isso. Isso está na CLT? Claro que não. Essa decisão foi, sei lá, essa semana, não é dos anos 40, certo? É um problema trabalhista. Você criou uma jurisprudência que vai ser entendida como um direito trabalhista. Todo porteiro que for mandado embora porque foi colocado um sistema mais moderno do que aquele, ele tem o direito trabalhista agora de receber 10 salários. Eu sou contra isso. Ah, então eu sou só contra isso. Não, eu sou contra isso e sou contra a CLT. Tô falando desse artigo do patrão pagar funcionário, do funcionário pagar patrão. O sistema S, tá? Se você pega, por exemplo, Fiesp, se você pega Fecomércio, todas tem dinheiro do funcionário para a entidade patronal. Isso é uma distorção absurda da CLT, que ninguém fala. Ele toma esse fact-check, né? Isso aqui, o artigo 443 da Consolidação das Leis do Trabalho trata das formas de contratação do vínculo empregatício. Mesmo que, presta atenção nessa parte, mesmo que o funcionário trabalhe apenas 3 dias por semana, ele continua tendo direito a FGTS, INSS, férias proporcionais, 13º salário e demais encargos previstos na CLT. A Reforma Trabalhista de 2017 criou o contrato intermitente, que permite jornadas reduzidas ou variáveis, mas mantém todos os direitos trabalhistas de forma proporcional. Ou seja, o que eu falei no começo do exemplo do bar é que teve um hiato, né? Entre eu dei o exemplo do bar e falamos de outra coisa e voltou nesse assunto. É isso. É exatamente o que eu estou denunciando. Se eu tenho um bar e eu quero contratar a pessoa para trabalhar sexta, sábado e domingo, eu tenho necessariamente que estar na CLT. Isso é um absurdo, cara. Sabe por quê? Eu vou dar um exemplo. Você pode ter um bar que ele funciona de forma intermitente. Então, por exemplo, essa semana eu vou trabalhar quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Beleza. Semana que vem, só no domingo. Na outra semana, quinta e sexta. Na outra semana, sexta, sábado e domingo. Na outra semana, não vou trabalhar. Então você não consegue hoje, dentro da CLT, contratar uma pessoa. E aí o que acontece com essa pessoa? 2 opções. Ou essa pessoa trabalha por fora, que é o que 90% das pessoas fazem. Me contrata por fora aqui, paga por fora. Ou essa pessoa vira PJ, que é o que a gente não quer. Certo? Isso acontecia muito comigo. Eu precisava, às vezes, de folguista. Folguista é aquele cara que, em alguns meses... Porque, assim, a regulação de trabalho diz que você precisa ter algumas folgas no domingo. Eu não vou lembrar agora em todos os setores, né? Mas, por exemplo, eu lembro que estacionamento... eu não lembro agora, mas acho que domingo por mês você tinha que ter isso daí. O que acontecia às vezes? Por acaso, por causa do desenho das semanas no mês e como os caras foram folgando, você tinha um domingo que, puta, cara, todo mundo tem que folgar aqui nesse domingo. Que saco, eu preciso contratar um folguista pra este domingo. Né? Que é uma coisa específica. As escalas das pessoas estão cruzando de um jeito que deixou um buraco nesse domingo. Eu preciso contratar um folguista pra esse domingo. Você não consegue contratar, cara. Aí você tem que contratar o dia do cara. Você não pode chamar alguém que fala assim, mano, é o seguinte, eu vou te contratar 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. Às vezes 2, às vezes 3, às vezes 1, às vezes 4. Você não consegue, cara. Engessou. Ferrou. Tudo constatou. Quando você tem uma relação de PJ, geralmente você tem um alto nível de qualificação. Sim. E nesse alto nível de qualificação acaba acontecendo um processo de demanda. Ou seja, as empresas precisam desses profissionais qualificados, Sim. Porém tem uma quantidade menor de profissionais Não é qualificados. só isso, Tamir. Não, isso é um estudo dizendo que não sou eu falando. Não é só isso. Quando você vai... Pausa. Vamos lá. Primeira coisa é o seguinte. O que o Tamir tá falando é justamente o exemplo que eu dei aqui, por exemplo, um contador. O qualificado. Pra você ser contador, você tem que fazer faculdade, você tem que entender o que você tá fazendo. Você não chega uma pessoa, treina o cara 2 dias e ele vira um contador. Não é isso. Né? Se o cara vai ser um corretor de seguros, ele tem que fazer lá o Funenseg, não sei o que lá. É um emprego considerado qualificado. De altíssima qualificação, não, mas é um emprego qualificado. Este cara geralmente é PJ porque a formalidade da CLT expulsa ele. Foi um fato que eu disse. Aí o Tamir falou mesmo, aí eu falo pra ele, não só isso, ele. É um estudo que tá... Eu não estou discordando do estudo. Eu não estou discordando disso. Eu não estou falando assim, o estudo está mentindo, o estudo está errado. Eu estou falando, eu entendo o estudo, concordo com o estudo, mas não é só isso. E aí eu volto naquele exemplo. Vamos pegar a empregada doméstica. Empregada doméstica não é um trabalho considerado qualificado. E a maior parte das empregadas domésticas escolhem estar na informalidade. Então, quando eu trouxe esse problema, é que depois tiraram o Tamir. Eu ia falar justamente isso. Tamir, vamos lá. Eu entendo que o emprego qualificado não é abraçado pela CLT, o que já é um problema. Já é um problema. Só que além deste problema, que nós estamos concordando, tem outro, que é o do emprego desqualificado. Entendeu? Eu acabei de dar o exemplo do bar, cara. Acabei de dar o exemplo do garçom, por exemplo. Que não é um emprego qualificado. E tem o mesmo problema, eu acabei de falar. Né? A gente discutiu tudo isso. A conclusão do Tamir citou estudo e papapá. Foi a conclusão que eu já tinha falado que não era. Eu não quero empurrar as pessoas para a informalidade. É justamente o contrário. Eu não quero empurrar as pessoas para a informalidade. Eu tô falando justamente o contrário. E aí, vamos lá. Quanto tempo teve essa interação toda? É que não foi 9 minutos, porque começa antes, né? Mas depois, vamos por aí... Foi o quê? Foi uns 9 minutos mesmo. Foi 9 minutos, porque tá. ele já senta e já começa a falar. Foram 9 minutos. Essa interação. O Tamir sair dali
achando que ele foi melhor, cara, assim, desculpa. Tamir, eu acho que você não foi mal, cara. Eu não acho que você tomou lacrada, não sabe o que tava falando, não. Mas eu acho que ficou muito claro que você não conseguiu interpretar o que o seu debatedor estava dizendo. O que você teve? Você teve a finta do FGTS? Ah, o FGTS tá fora da... Tá, beleza, cara, o argumento nem era esse. Né? Eu acho que fica muito claro, e acho que é por isso que inclusive as pessoas estão pegando tanto no seu pé nos comentários, porque você saiu daí falando que essa interação tinha sido vitoriosa pra você, e não foi, cara. E aí depois as outras foram piores. Aquela do Pérola Chiquida foi foda, que eu não sei se pegou na edição. O Tamir pediu pra sair. Ele falou, meu, levanta a bandeira aí que pra mim eu quero sair. Aí beleza, levantaram e tiraram ele. Mas o lance é, das nossas interações, acho que foram 3 ou 4. Você foi mal em todas. Essa que você não foi mal, ainda assim, modestamente, te falo modestamente, eu fui melhor que você, cara. Não tão bem quanto eu deveria, porque eu deveria ser um pouquinho menos friendly, um pouquinho. Não devia, eu tô falando que eu devia subir o tom, mas eu devia interromper um pouquinho mais, colocar meus pontos ali. Eu não fiz, foi um erro de forma, meu. Eu devia ter sido um pouquinho mais, né, um pouquinho menos com a voz mansa. Eu fui muito manso, não, pô, tô aqui pra debater. Tanto que depois entrou o Charlie Berkeley, né? E aí claramente o Charlie tava nervoso, ele tava muito nervoso. Ó, outra coisa, eu vou passar um pano pro Charlie Berkeley. Põe um pouquinho do Charlie. Deixa eu falar, a interação com a Michelle, por exemplo, ela foi muito melhor que o Tamir. Não foi, mas as pessoas também acharam, né? Sobre a folha de pagamento, porque são 8% que o patrão deposita. Aumentou o custo do patrão. A noção de que o FGTS tira dinheiro do empregado ela é falsa. Pausa aqui. Até porque, De novo, eu durante... não vou rebater esse argumento mais, mas assim, gente, pô, Charlie, é uma coisa bem básica. Se eu estou te contratando por 1.000, só que você me custa, tô dando um exemplo, 1.200. Você não me custa 1.000, cara. Você me custa 1.200, cara. Isso é uma coisa muito, muito, muito básica. Ah, mas os 200 vão pro... Então dê pra ele. A finalidade do imposto é a arrecadação do Estado para que ele cumpra com as suas obrigações financeiras, certo? E isso não retorna diretamente de novo, porque o Estado ele não devolve o dinheiro do imposto. A não ser por meio de investimento. Charlie, você acabou de definir o imposto. Se eu pego o dinheiro de você, não te devolvo nem a inflação, mas eu te devolvo outra coisa pública, qualquer, escolha o serviço que você quer. Eu te devolvo um crédito imobiliário, eu te devolvo um fundo de pensão para alguma coisa, eu te devolvo saúde, eu te devolvo... Isto é imposto. Se eu cobro de você um valor e te devolvo não o dinheiro, mas parte volta, tudo bem, cara, vamos lá, paguei 200. O Estado me devolveu 199. E com ele fez outra coisa, é imposto. Não, mas ele te devolveu 199, mas o ele não devolveu. Então se eu pago o FGTS, eu funcionário pago o FGTS, porque quem paga o FGTS é funcionário. A guia do patrão, o dinheiro é do funcionário. Quem paga o FGTS é funcionário. Se eu pago o FGTS, eu não recebo o rendimento total e recebo uma outra coisa através do governo em troca, é imposto.